Cabo de equilíbrio do elevador da Glória não estava certificado para o transporte de passageiros, segundo indica um relatório preliminar. Escolha de Budapeste para acolher cimeira entre Putin e Trump traz novos desafios às lideranças europeias. Apesar da trégua, a União Europeia mantém sanções contra Israel em cima da mesa. Bruxelas considera que a situação ainda é demasiado frágil. Sanae Takaishi faz história ao tornar-se na primeira mulher a liderar o governo do Japão. O cabo de equilíbrio entre as duas cabinas do elevador da Glória, que sofreu um descarrilamento que matou 16 pessoas em setembro, não estava certificado para o transporte de passageiros. Esta foi uma das principais conclusões do relatório preliminar divulgado sobre a ocorrência. Apesar das falhas apontadas à empresa, o documento diz que é cedo para determinar se as desconformidades identificadas na utilização desse cabo foram relevantes para o acidente. Ainda assim, o diretor de manutenção da Carris foi afastado do cargo. Já o autarca de Lisboa, Carlos Moedas, alegou que a tragédia se deveu a causas técnicas e não políticas. A anunciada cimeira entre os presidentes da Rússia e dos Estados Unidos, que deverá ter lugar em Budapeste, está a colocar a União Europeia numa situação delicada. À chegada ao Luxemburgo na segunda-feira, os ministros europeus dos negócios estrangeiros disseram esperar que o encontro entre os dois líderes possa colocar fim à guerra na Ucrânia. Mas o local da reunião é um problema. Cette présence annoncée de Vladimir Poutine sur le territoire de l'Union européenne n'a de sens que si elle permet d'acter un cessez-le-feu immédiat et sans condition. A polémica deve-se ao facto de o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, discordar da maioria da União sobre a guerra na Ucrânia. Além disso, Putin é alvo de um mandado de detenção do Tribunal Penal Internacional. No, it's not nice. I mean, to see that really a person put to the arrest warrant by the ICC is coming to a European country. And again, you know, the question is whether there's any outcome out of this. Para que a reunião possa acontecer, os Estados-membros do bloco terão de abrir o seu espaço aéreo, encerrado a aeronaves russas desde 2022. No entanto, são possíveis isenções diplomáticas. A cidade ucraniana de Sloviansk foi novamente visada por drones russos. O ataque aconteceu depois de, no domingo, 5 drones terem atingido a localidade, danificando várias habitações e uma escola. Desta vez, a ofensiva, que utilizou drones kamikaze, danificou mais habitações e vários carros. Apesar do aparato, não foram registados mortos ou feridos. Os residentes já estão a receber materiais de construção para ajudar a reparar as respectivas casas. A hipótese de sanções europeias contra Israel foi levantada em meados de setembro. 10 dias após a entrada em vigor do cessar-fogo em Gaza, os ministros dos negócios estrangeiros dos 27, reunidos no Luxemburgo, não a descartam. Consideram a situação demasiado frágil para que seja aliviada a pressão sobre as autoridades israelitas. The ceasefire has changed the context, that is very clear for everybody. However, unless we see real and sustained change on the ground, including more aid reaching Gaza, the threat of sanctions remains on the table. A chefe da diplomacia europeia quer que jornalistas e trabalhadores da ajuda humanitária tenham acesso à faixa de Gaza. Pede também que o registro de ONGs seja feito sem restrições. No mês passado, a Comissão propôs 3 medidas: a suspensão parcial do acordo de associação União Europeia-Israel e o congelamento da ajuda bilateral, além de sanções contra 2 ministros israelitas de extrema-direita e colonos violentos na Cisjordânia. Hamas e Israel acusam-se mutuamente de violação do cessar-fogo.
As forças israelitas confirmaram ter realizado ataques aéreos na cidade de Rafah, no sul de Gaza, no domingo. É a primeira vez que o exército israelita lança ataques aéreos no território desde a entrada em vigor do acordo de cessar-fogo com o Hamas na semana passada. Israel afirma que os ataques foram realizados em resposta a mísseis antitanque e a disparos de armas contra as suas tropas estacionadas em Rafah. Numa publicação na rede social X, as forças do país dizem ainda que os ataques tinham como objetivo eliminar as infraestruturas terroristas na zona e que estavam em conformidade com os termos do acordo. A Agência de Defesa Civil de Gaza informou que mais de 40 pessoas morreram em ataques aéreos israelitas em todo o território no domingo. O frágil cessar-fogo parece cada vez mais condenado. Durante a semana, o Hamas acusou Israel de pelo menos 47 violações da trégua, afirmando que as tropas israelitas abriram fogo repetidamente com vários indivíduos armados a incitar o caos. Israel também acusou a Hamas de não respeitar os termos do acordo, afirmando que o grupo ainda não devolveu os corpos de 16 reféns. Os enviados dos Estados Unidos, Steve Witkoff e Jared Kushner, chegaram a Tel Aviv na segunda-feira para reforçar o termo cessar-fogo em Gaza. A viagem acontece depois de, no domingo, as forças israelitas terem realizado ataques aéreos em Rafah, no sul de Gaza, o primeiro grande teste ao frágil acordo. As forças armadas israelitas alegam que agiram em resposta a um ataque contra as suas forças estacionadas naquela cidade. Já o Hamas mantém as acusações de que Israel violou o cessar-fogo. O grupo contabilizou cerca de 50 violações do lado israelita desde a entrada em vigor do acordo. Além dos novos ataques, Israel também ameaçou suspender a entrada de ajuda humanitária. Mais tarde, o país informou que tinha voltado à aplicação do cessar-fogo, acrescentando que as entradas de ajuda seriam retomadas na segunda-feira. Donald Trump disse aos jornalistas que o Hamas tinha feito alguns disparos, mas também sugeriu que a violência poderia ser culpa dos rebeldes da organização e não da respectiva liderança. Perante o frágil cessar-fogo, os palestinianos em Gaza vivem com o receio de que a guerra possa recomeçar a qualquer momento. Se mantiver, o acordo prevê nas próximas fases o desarmamento do Hamas, a retirada israelita de outras zonas que controla em Gaza e a futura governação do território. O parlamento japonês elegeu a ultraconservadora Sanae Takaichi como a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra do país. Esta é uma conquista histórica que ocorre um dia depois do seu partido ter chegado a um acordo de coligação com um novo parceiro que levaria o seu bloco governamental mais para a direita. Na eleição parlamentar da terça-feira, os deputados da Câmara Baixa votaram a favor de Takaichi com 237 votos, mais do que o necessário para uma maioria simples. Takaichi vai substituir o primeiro-ministro Shigeru Ishiba, pondo fim a 3 meses de incerteza política. Ishiba, que durou apenas um ano no cargo, demitiu-se juntamente com o seu governo na terça-feira. Takaichi foi eleita para um lugar no Parlamento pelo Partido Liberal Democrático em 1996. Desde então tornou-se conhecida por ser uma das vozes conservadoras mais expressivas do partido, tendo sido eleita deputada 10 vezes com apenas uma derrota. A líder tem um grande desafio pela frente. Até ao final de dezembro terá de enfrentar a subida dos preços e elaborar medidas de relançamento da economia para responder à frustração da opinião pública. Um avião de carga caiu ao mar em Hong Kong depois de ter saído da pista durante a aterragem. 2 pessoas morreram no acidente. Segundo o aeroporto, o avião vinha do Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e tinha aterrado por volta das 4 da manhã locais. 4 membros da tripulação do avião foram resgatados e levados para o hospital. Segundo as primeiras informações da polícia, morreram 2 pessoas que se encontravam num veículo de assistência do aeroporto que caiu ao mar. O aeroporto encerrou a pista norte, onde se deu o acidente, e manteve ativas as outras 2 pistas. O avião de carga Boeing 747 pertence à companhia turca ACT Airlines e estava alugado à Emirates Sky Cargo. O Departamento de Aviação Civil de Hong Kong está a investigar o caso em conjunto com a companhia aérea e o aeroporto.
4 pessoas morreram num incêndio na madrugada de segunda-feira em Lyon. De acordo com as primeiras informações, as vítimas, 2 homens e 2 mulheres, viviam ilegalmente numa cave transformada de 20 metros quadrados. As vítimas terão morrido por asfixia, ainda foram retirados da cave, mas os serviços de emergência já não conseguiram reanimá-los. Tinham entre 30 e 40 anos. De acordo com os bombeiros, o incêndio foi rapidamente controlado e nunca se propagou aos andares superiores. A imprensa local indica que tinha sido apresentada uma queixa relativa à ocupação ilegal do edifício há alguns dias. Foi aberta uma investigação às causas do incêndio. Os 50 anos da transição democrática em Portugal e Espanha é o tema desta exposição mostrada pela Fundação Monte em Madrid e pela Comissão para a Comemoração dos 50 anos de Espanha em Liberdade, patente na Casa Encendida, na capital espanhola. La Casa Encendida y la Fundación Monte Madrid tiene una colección que muchas de las obras son desconocidas para la mayoría del público y nos pareció una muy buena oportunidad desde una lectura contemporánea, reflexionando sobre el presente, ponerlas a disposición del público que habitualmente no las puede ver, ¿no? As obras são parte da coleção da Fundação e também do governo português. Entre os artistas representados estão Vieira da Silva, Tápias, Miró ou ainda Paula Rego. A exposição que pretende é pôr as pessoas a pensar sobre aquilo que foi os regimes fascistas em Portugal e Espanha, como é que novamente certos partidos fascistas estão a chegar aos parlamentos, espanhol e português, e como é que esses valores têm que ser defendidos. É por isso que temos as vozes de Salazar nesta exposição, temos evocações de Franco, temos uma primeira sala que fala um pouco das ditaduras e das dinastias reais. Através da memória, da crítica política e do compromisso social, estas criações traçam uma narrativa visual que liga a dissidência, a resistência e a liberdade aos desafios atuais das democracias. Temos obras que vão desde os anos 70 ou até mais recuadas para pontuar esta ligação que nós temos dos artistas à própria sociedade. E a escolha teve muito a ver com isso, ou seja, deixarem aberto esta proposta de questionar, de provocar aquilo que é uma sociedade em construção. A exposição pode ser vista até 8 de março do próximo ano.